Amanhã é comemorado o Dia Mundial da Água. E a pergunta que fica é: será que estamos tratando de forma correta esse bem tão precioso e essencial? A repórter Carolina Chaves está com uma professora de Direito Ambiental e conversa com a gente ao vivo. Carol, boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Olha, o Brasil é o país que possui mais água doce do mundo, com 12% de todas as fontes. E algumas delas são divididas com outros países, como a do Rio Amazonas, que é considerado um dos mais extensos e percorre também 60% do território brasileiro. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Procuradora Federal, Andréa Vucanes. Procuradora, qual a importância do judiciário para proteger a água? O Poder Judiciário é fundamental na proteção de qualquer recurso ambiental, porque é através do Judiciário que a reparação dos danos a esses bens, inclusive a água, ele pode ser realizado e as punições, as penalidades para quem provoca danos ambientais são cumpridas. Portanto, sem o Poder Judiciário, nem a reparação do dano, nem as penalidades, nem as punições que devem ser aplicadas aos infratores ambientais, elas podem acontecer e ser efetivas nesse país. Recentemente, o Lago Paranoá, aqui em Brasília, foi poluído, né? A punição aplicada nesse caso, por exemplo, é eficaz? Em geral, as punições não são muito eficazes, porque se aplicam multas em primeiro plano. Essas multas têm prazos muito alongados de recursos, de defesas. Os índices nacionais de arrecadação dessas multas aplicadas não passam dos 5% em todos os estados, inclusive nas multas federais aplicadas. Portanto, as penalidades para esses danos, elas ainda são, do ponto de vista da eficácia, ainda de pouca validade, de pouca eficácia. A fiscalização do meio ambiente, né, para evitar esse tipo de prejuízo ambiental, ela é falha? A fiscalização é falha porque o país é continental, porque as demandas são muito grandes e os órgãos ambientais, em geral, não são órgãos muito estruturados e que deem conta de acompanhar todas as ações de degradação que se provocam nesse país. Boa tarde, quem fala é o Fred, aqui o apresentador. Tem uma pergunta para a senhora. A gente está passando lá em São Paulo por uma situação um pouco complicada, né? Que é a questão do sistema Cantareira, que está sofrendo com a falta de água, né, escassez de água, e o governo de São Paulo está querendo passar o Rio Paraíba. A gente vai mostrar agora uma imagem, eu peço para a senhora acompanhe, que é a do Rio Paraíba. Ele começa em São Paulo, esse é do sistema Cantareira, a gente está vendo a seca. Como é que faz? A cooperativa, as companhias de água, elas podem ser punidas pela falta de água? A gente sabe que isso é uma questão de calamidade, né? A gente sabe que é questão ambiental, mas essas companhias, por não fornecerem água, elas podem ser punidas também? Do ponto de vista do recurso ambiental, não, né? Enfim, nós temos um ciclo natural que implicam em regime de chuva, em regime de secas. Nós estamos em pleno processo de mudanças climáticas, que realmente os recursos naturais têm sofrido muitas alterações, né, em razão de regime de chuvas muito irregulares, contaminação que não consegue se dissolver ao longo desses processos, enfim. Logo, as companhias, pela falta de fornecimento da água, do ponto de vista do recurso natural, elas não podem ser punidas porque, afinal de contas, ainda há um regime estabelecido que elas não têm como dar conta da demanda. Agora, naquilo que diz respeito à falta de tratamento de recursos hídricos, por exemplo, com recursos que já foram utilizados e deixam de ser tratados e, portanto, esses recursos deixam de ser fornecidos à população, aí, nesse caso, sim, elas podem ser punidas, porque, além do fornecimento da água natural que a natureza já dispõe, às companhias de saneamento cabe ainda tratar a água usada e colocá-las novamente à disposição no mercado. A gente agradece a sua participação. Carolina, obrigado também. E enquanto falta água em São Paulo, no norte do país, a situação é inversa. O Ministério Público Federal participa de uma campanha para ajudar as vítimas da enchente do Rio Madeira. A cheia já é considerada a maior da história e afeta milhares de pessoas. Vários municípios de Rondônia enfrentam graves problemas provocados pelas enchentes. O Rio Madeira está prestes a atingir o maior nível desde a fundação de Porto Velho há 100 anos. Pode chegar a 19 metros e 40 centímetros acima do normal, segundo dados da Defesa Civil. Mais de 3.500 famílias foram afetadas pelas enchentes e já são mais de 2.000 desabrigados somente em Porto Velho. A situação também é crítica em Guajará-Mirim. O objetivo da campanha é ajudar as famílias atingidas. O MPF está apoiando e fiscalizando a iniciativa. Famílias que são desabrigadas, tanto
interior do estado, como é o caso de Ji-Paraná, Guajará-Mirim e outros municípios. E o Ministério Público Federal, ao lado de outros órgãos públicos, como a Justiça Federal e a Polícia Federal de Ji-Paraná, estão apoiando a campanha, seja na divulgação e na coleta dos donativos. E também acompanhando a destinação dos recursos públicos destinados pelo governo federal para o estado de Rondônia, no sentido de prestar assistência, ações de socorro e assistência às vítimas. Os interessados em colaborar podem fazer doações de alimentos, colchões e outros materiais nos postos de coleta, que ficam no Ministério Público Federal, Justiça Federal, Polícia Federal e em igrejas católicas.